Em ato falho, Barroso faz grave confissão e gera uma enorme tensão lá no STF. É sobre esse assunto que eu quero tratar aqui com vocês agora com exclusividade. Mas antes, eu quero agradecer todos que estão colaborando com o nosso trabalho. Aqueles que colaboram curtindo, compartilhando, divulgando, se inscrevendo no canal e também deixando seus comentários. E em especial a todos aqueles que estão se tornando membros e também que voluntariamente colaboram por meio da nossa chave de Pix, como é o caso da Maria Estelar, o Esdras Costa, o Odilon Tavares e o João Paulo Fernandes, além do José de França. Muitíssimo obrigado a todos vocês. Pois bem, deixa eu falar aqui com vocês porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Barroso, se viu sob pressão e acabou em um ato falho fazendo aquilo que eu considero como uma verdadeira confissão de toda uma manobra que teria sido articulada ao longo do processo eleitoral de 2022. Veja só, colocando aqui na tela para vocês entenderem o contexto de tudo isso que está se passando com o Barroso. Olha só, na noite de ontem, Barroso participou do Congresso Nacional da UNE e, durante discurso, disse o seguinte: nós derrotamos o bolsonarismo, fecha aspas. Mas o certo é que depois de tudo isso, houve um grande movimento, uma reviravolta, e o que acontece? A oposição está pedindo o impeachment do ministro Barroso. E olha aqui, olha, temos também, inclusive, até mesmo parlamentares lá no Senado repercutindo a fala do bendito ministro Barroso. O senador Marinho, que é líder da oposição lá no Senado, disse o seguinte sobre Barroso: PT teve mais aliados do que nós imaginávamos. Gente, já dizem por aí que o tempo é o senhor da verdade. A verdade sempre aparece com o tempo. E aquilo que muita gente já suspeitava pelos bastidores, das conversas de esquina, muita gente comentava tudo isso, né? Poxa, isso é uma coisa muito esquisita, muito estranha, a postura de certos elementos integrantes do judiciário em relação ao pleito agora de 2022. Ficou sempre aquela pulga atrás da orelha. E agora, o Barroso, na leitura do senador Rogério Marinho, parece que ele teve um aliado de peso, com uma caneta muito poderosa, ou com canetas muito poderosas, para poder conseguir o que conseguiu, né? Ontem, em evento da UNE, o ministro, aqui como a gente já viu, fez aquela declaração estapafúrdia. Aí o senador Rogério Marinho afirmou nesta quinta-feira que o PT teve mais aliados do que a oposição imaginava, referindo-se ao ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, que em evento da UNE celebrou a derrota do bolsonarismo. A oposição entrará com processo de impeachment contra Barroso por cometer crime de exercer atividade político-partidária, previsto no artigo 39 da Lei 1079/50, anunciou o deputado federal Nicolas Ferreira em seu perfil no Twitter. Se por um milagre, diz ele, houver justiça nesse país, a perda do cargo é inevitável, completou o deputado. Meus amigos, tudo acontece porque o Luiz Roberto Barroso foi participar de uma conferência, dar uma palestra em um congresso aí do pessoal da UNE, da União Nacional dos Estudantes, que a gente sabe que historicamente é uma entidade dominada pela esquerda, precisamente pelo pessoal do PCdoB. E aí o Barroso chega ali, começa a proferir ali suas asneiras, e tem uma turma ali que começa a vaiar o discurso do Luiz Roberto Barroso.
ele não gosta, e aí, minha gente, é que vem aquele ato falho, que é quando você perde a noção do consciente, o seu inconsciente fala mais alto, e aí você acaba externalizando aquilo que está no mais profundo da sua mente, mesmo sem querer, você solta a verdade que você gostaria de esconder. Foi exatamente o que aconteceu com Luiz Roberto Barroso. Ele acaba confessando que, abre aspas, nós derrotamos o bolsonarismo. A pergunta que não quer calar é a seguinte: quando ele se refere a esse nós, quem são esses indivíduos que constituem aí o nós? Nós quem? Essa que é a pergunta. Gente, essa declaração soou muito mal, ficou muito feio para a imagem do Supremo Tribunal Federal e nos bastidores foi aquela correria porque Barroso deu com a língua nos dentes e o negócio pode ficar ainda mais feio para o lado dessa turma. Tanto que eles tiveram que escrever uma nota, divulgaram essa nota hoje para tentar explicar e consertar a declaração do magnânimo ministro do Supremo Tribunal Federal, o Luiz Roberto Barroso. Está aqui essa declaração, deixa eu ver se eu consigo resgatar, colocar aqui para vocês. Vejam só, cadê a declaração? Gente, se não fosse uma declaração que tivesse um peso enorme, que gerasse uma atenção dentro do Supremo Tribunal Federal, certamente eles não perderiam tempo escrevendo uma nota para tentar justificar as declarações de Barroso. Veja, gente, aquilo que não é importante, aquilo que não tem significado nenhum, você não perde tempo com isso. Se estão tentando explicar a declaração de Barroso, é porque esta declaração tem algum fundamento. Já diz o provérbio popular, que onde há fumaça, há fogo. Então, se eu fosse um parlamentar da oposição, eu continuaria investigando, pressionando em cima dessa declaração do Roberto Barroso, porque daí, gente, daí pode surgir alguma coisa que esteja ali escondida ainda do mais profundo, no subterrâneo da política e do poder judiciário brasileiro em relação ao pleito de 2022. Tanto que está aqui, olha, o STF, na correria, teve que escrever uma nota que foi divulgada agora explicando a declaração do Barroso. STF divulga nota para explicar a declaração de Barroso. A corte afirmou que o ministro se referia ao voto popular quando disse que derrotou o bolsonarismo. Vejam porque eu disse para vocês que mais importante é a pergunta a se fazer para o Barroso é a seguinte: quem é esse nós que ele se refere quando diz que venceram o bolsonarismo? Nós são os ministros do Supremo Tribunal Federal? Nós seriam os ministros do TSE? Nós, quem são esses indivíduos que constituem o nós? Parece que o Barroso, quando eu falava de nós, não estava se referindo necessariamente às massas populares que teriam feito ali um movimento político para tirar o Jair Bolsonaro. Inclusive, ele disse outra declaração aí que ficou feia também. Ele disse aí essa semana que o Poder Judiciário hoje no Brasil, o Supremo Tribunal Federal, assume uma função política, o que é estritamente vedado, uma vez que cabe ao Supremo Tribunal Federal, única e exclusivamente, zelar pela questão do Poder Judiciário. Vamos à nota. A corte afirmou que o ministro se referia ao voto popular quando disse que derrotou o bolsonarismo. O STF, nesta quinta-feira, afirma que o ministro Luiz Roberto Barroso não se referia à atuação das instituições quando disse que nós derrotamos a ditadura e o bolsonarismo. Segundo nota divulgada à imprensa, o magistrado fala sobre o voto popular quando mencionou a derrota de Jair Bolsonaro no Congresso da Uni. Está aqui a nota extensa, não vou perder meu tempo com isso aqui. Pois é, né, minha gente? As coisas, aos poucos,
vão se esclarecendo e as suspeitas que muita gente suspeitava parece que vão se confirmando. O problema é que nós estamos em um país com a nossa democracia ferida de morte, de tal forma que a gente não pode mais sequer externalizar essas nossas suspeitas, dirigir questionamentos e exigir que as autoridades expliquem exatamente as coisas. Porque a democracia no Brasil, a democracia deles, é uma democracia que vai no sentido sempre de tentar esconder as coisas, jogar tudo para debaixo do tapete, fazer as coisas no obscuro. E quando alguém ousa questionar, aí você é taxado de antidemocrático. Pois é, meus amigos. Eu espero que a oposição consiga se articular, se organizar e pressionar para que Barroso explique exatamente aquilo que ele estava dizendo, até porque Barroso é o mesmo que disse, logo após o pleito, lá no mês de novembro para dezembro, lá nos Estados Unidos, vocês se lembram, né? Pressionado, Barroso disse, olha, perdeu, mané, não amola, perdeu. O mesmo que antes do processo eleitoral já havia dito que eleição não se ganha, eleição se toma. Eleição não se ganha, eleição se toma. E aí depois ele diz, perdeu, mané. Vem agora no Congresso da Uni para fechar tudo isso e acaba dizendo que eles venceram o bolsonarismo. Eu queria saber exatamente o que é que você acha de tudo isso. Você acha normal esse tipo de declaração de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que inclusive foi o ministro que precedeu, que preparou todo o processo lá no TSE, porque ele era presidente do TSE. Era presidente do TSE quando passou para o Alexandre de Moraes. O que você acha? Normal? Ou você acha muito suspeita essa declaração e as atitudes e os comportamentos desse indivíduo? Eu gostaria que você deixasse sua opinião nos nossos comentários, que você curtisse, que você compartilhasse e divulgasse para que o Brasil saiba a verdade. É por isso que nós lutamos para que o Brasil não seja enganado mais uma vez. E é nessa luta que nós vamos permanecer. Até porque, para mim, desistir do Brasil não é uma opção. Então, conto com a sua ajuda para a gente seguir em frente nessa luta. Me ajude curtindo, compartilhando, divulgando, se inscrevendo no canal, deixando seus comentários, tornando-se membro ou então ajudando aqui por meio da nossa chave de Pix que está passando aqui. E você pode verificar e ficar à vontade para colaborar conforme o desejo do seu coração e conforme as suas possibilidades. Muito obrigado, fique com Deus, tchau, tchau e até o nosso próximo encontro.